Vamos embora. Reta final já do vídeo. Passa a gestão do Pininho, do Constantino Júnior, e aí a torcida começa a se organizar ao redor de uma pauta, vendo que Antônio Luiz Neto e o grupo dele queriam se eternizar no clube, a torcida, um grupo de torcedores, começam a se organizar na pauta da alteração do estatuto do clube, para mudar alguns pontos que eu não vou falar aqui, porque é bom a gente fazer um vídeo só sobre isso. Exato. Já vai estar no documentário, né, Matheus? Isso. Então a gente só está fazendo uma iniciativa. Aí surge, eu vou botar a foto aqui, a intervenção popular coral. Eu não vou falar o nome de ninguém, eu não vou ser injusto aqui, vocês sabem quem são as pessoas. Foram pessoas bem intencionadas, sim. Eu frequentei algumas reuniões desse grupo, as intenções eram boas, sim. Muita gente acha que não, mas as intenções eram boas. E conseguiram alterar o estatuto. Conseguiram incluir o sócio nos quadros do clube. O erro, para mim, foi entrar na política do clube. Coisa que o grupo disse que não ia fazer e acabou. A gente sabe que o Pro Santa foi devido à intervenção popular coral. O IPC. O IPC. E aí, vamos lá. O que vem depois disso tudo que eu estou falando? Surge o nome de oposição a Antônio Luiz Neto e todos os seus apadrinhados, que é esse rapaz aqui. Edson Nogueira 2, quer dizer, Joaquim Bezerra. Joaquim, eu vou tirar e boto esse no vídeo, não, vamos lá. Não tire não, isso aí tem que ficar, velho. Isso aí tem que ficar. Não, tá doido. Isso aí é pra quem diz que a gente é no Pro Santa, né? Vamos lá. Deixa isso, velho. Não falei nada demais. Não xingou, não falou nada. Bora continuar, vamos continuar. Surge esse rapaz simpático aqui, fazendo o coração, o Joaquim Bezerra. E ele ganha as eleições. E pela primeira vez, em muitos anos, a oposição consegue ganhar dentro do Santa Cruz. E aí a torcida fica eufórica, né? A oposição ganhou, alteramos o estatuto, e o cara chega falando em profissionalização, inclusão. Mais de 95% dos votos foram para o Pro Santa, tá? A ilusão. Porque as promessas foram muito boas. E a gente via, através do IPC, que tinha pessoas boas ali, como o próprio Marinho, que continua aí, e outras pessoas. E aí, só que é o seguinte, a gestão de Joaquim Bezerra foi algo assim para brigar com a gestão de Antônio Luiz Neto atual e com o Edson Nogueira. O Joaquim Bezerra pega o estado de Arruda já meio deteriorado, mas aí o anel superior o Arruda é interditado. O Arruda foi interditado. Eu me lembro que tinha até faixas no anel superior, risco de queda. Futebolisticamente falando, uma tragédia a gestão. Mais de 70 jogadores, como o Alberto falou. Um time tenebroso. Eric Carlos, Derlei. Não dá. Aquele zagueiro que foi do Náutico. Porradeiro aí, o xerife. Bruno Calixto. Breno Calixto. Tinha Pipico no ataque, não é? Tinha. Santa Cruz até hoje deve esse Bruno Calixto. Deus todo mundo. E aí, um time tenebroso. Faz a pior campanha da história da Copa do Nordeste, com 3 pontos, não foi 3 pontos. Eu acho que foi isso, ganhando do Fortaleza. Foi uma vitória só e 7 derrotas, pô. Ganhando do Fortaleza lá, que só nem Deus explica. Nem Deus explica. Na Copa no Campeonato Pernambucano. Foi tão ruim que eu nem me lembro como foi a nossa situação do Pernambucano. Vamos lá, foi 11 jogos, 3 vitórias. Pelo amor de Deus. Uma temporada, futebolisticamente falando e administrativamente falando, tenebrosa, porque ele deixou o clube com mais dívidas trabalhistas. Ele deixou a Arruda caindo aos pedaços, de novo, o coitado da Arruda sofrendo por causa da gestão. Ele não conseguiu ganhar nada, muito pelo contrário. Ele pega o Santa Cruz na Série C, que já era péssimo, e consegue botar de volta para a Série D, uma das piores campanhas da história da Série C. O Santa passou a Série C todinha no rebaixamento, na lanterna. Então foi uma gestão tenebrosa que manchou a história de intervenção popular coral do IPC e do Pro Santa, manchou. E
e mostrou a história de pessoas que estão ligadas a esses grupos, que é o próprio Marino Abreu, que é um dos pré-candidatos à presidência do Santa, e quando o pessoal vê o Marino Abreu, já fica, o Pro-Santa vai voltar, o Pro-Santa vai voltar. Então, o Joaquim Bezerra fez o Pro-Santa, no como um todo fez, acabou manchando tudo que foi feito de bom. Antes da gestão, a gestão foi horrível, a gente não é do Pro-Santa, por favor. E a gente também não apoia o Luiz Neto, nem os apagueados dele, por favor. E aí, depois do Joaquim, volta o Luiz Neto, que eu não vou falar agora. Deixa eu bater. Lógico. E aí agora, Heitor, por favor, fale aí dessa gestão tenebrosa de Joaquim Bezerra do Pro-Santa. Vamos falar um pouco da gestão do Joaquim. Horrível, grotesca, horripilante. E se eu pudesse falar aqui o que eu realmente queria falar, eu acho que eu levava um processo. Mas vou ser bem curto para vocês. Enquanto em 2020 a gente teve aquele ano, eu acredito que foi o ano que o Noronha ganhou mais dinheiro em aposta, que a gente sabia que ia vencer o jogo. E o Santa Cruz estava lá liderando a Série C e não conseguiu subir na parte final por falta de dinheiro. No ano de 2021, foi o ano que a gente esperava que isso também acontecesse, já porque o time estava estruturado daquela época, estava montado, né? Perdeu alguns jogadores, sim, mas estava bem. O esqueleto estava bem montado, só era precisar contratar. Ele pegou tudo prontinho. Pegou tudo pronto, faltou só ele fazer o projeto que era para ser feito como eles falaram. Então, entrou o Pro Santa, fez aquela gestão horrível, a gente quase caiu para a Série A2, quase caiu para a Série A2, não caiu por pouco, mas caímos para a Série D. Tivemos a pior gestão de contratação, horrível, cada contratação mais horripilante que o outro. Então, tivemos um quadro maior de dívidas para o clube. Tudo totalmente diferente do que foi falado, do que foi planejado e do que foi informado para o torcedor. Lembrando isso, tá? Eu acredito que você, torcedor, também acreditou no que foi falado. Eu acho que ele deu uma queda lá. Eu vou dar continuidade aqui, rapidão, só falando sobre... Mas é política, né? A gente sabe que política, tudo, eles começam contando mil maravilhas e no fim não fazem nada, né, do que foi falado. Muito pelo contrário, prejudicam mais ainda. E essa gestão horrível, para mim uma das piores, bate sim com a gestão atual do Antônio e com a gestão do Edson Nogueira lá. Bate sim, porque foi horrível o que a gente viu. Voltamos para a Série D, onde nunca deveríamos ter voltado, né? E agora o Osés vai deixar o pensamento dele sobre essa época. Só lembrando, só vou deixar um detalhe, Santa Cruz estava com história de interditado, porém ainda estávamos em pandemia, tá, gente? Não podia abrir, não. Ainda estávamos em pandemia, não poderia ter gente no estádio. Mas se tivesse, então, só lembrando isso. Se pudesse ter, não teria também torcida, né? Não, eu tô deixando isso bem ressaltado, Matheus, porque disseram, né, depois que o Santa Cruz não estava com público, não tinha público nessa época, e por isso não tinha público, porque o estádio estava interditado e estava em pandemia, não poderia ter público. Não teve porque não quis. Tá? Ficava aquele negócio, liberava um pouquinho, aí fechava todo mundo. Ficava aquele em 2021 foi isso. 3.000, 7.000 pessoas, é isso aí. Eu trabalhei na saúde até final de 2021 e a gente sofreu muito com isso. Vamos lá. Falando sobre o Pro Santa, a gente tem que entender e saber o significado de arrogância, de prepotência, de tudo isso. São palavras que cabem muito bem à gestão do Joaquim Bezerra no Pro Santa, porque chegou com essas ideias de limpar tudo, transparência, isso e aquilo, mas você não pode ignorar o que vem sendo feito no clube. Quando você fala de gestão, você tem que entender o que vinha sendo feito e não mudar da água para o vinho. Ele ignorou tudo que foi feito para o Antônio Luiz Neto lá no início, por Alírio, pelo próprio Tininho, que é o antecessor dele, que eles ignoraram 100% o Tininho, até a transição de presidência do Tininho para ele foi ignorada pelo pessoal do Pro Santa. O pessoal do Pro Santa desrespeitou bastante essa questão de transição, que tem que haver.
Eu não posso chegar aqui, o Heitor é o gerente de um setor, eu vou assumir a gestão e eu não consegui ter alguém lá, ou o próprio Heitor, ou outra pessoa que entenda para me passar o que vinha sendo feito, qual a visão, o caixa, tudo esse fluxo precisa ser conversado. E não foi conversado pelo pessoal do processo, simplesmente jogaram, tiraram as pessoas do tininho, colocaram dele e basicamente ficaram fadados a fracasso. No primeiro ano, voamos na semifinal para o Náutico, no Pernambucano. A gente perdeu a semifinal para o Pernambucano. Temos um elenco recheado de jogadores de qualidade duvidosa. Passamos dos 70 jogadores contratados. Vou lembrar alguns nomes aqui, como Paulinho, Didira, Breno Carlos. Paulinho jogou até bem nesse primeiro tempo, mas é questão de panela. O Cal, né? O volante lá, meu Deus do céu. O Péricles jogou lá, o Breno Calixto, o Herbert. Tinha o Marcel também, que conseguiu rescisão por falta de pagamento da FGTS. Alan Cardoso. Tinha aquele Quinonhas, quem lembra do equatoriano? Quinonhas também estava aí. Nem lembro desse. O Bustamante, o Paraguai. Quinones, né? Quinones. Esse Bustamante aí eu costumava chamar de Bustamante. Bustamante, Paraguai. Lucas Batatinha. Aí tinha. Contrataram nas carreiras o Alice Pernambucano para resolver e não resolveu nada. Não entendeu nada. Foi uma completa bagunça Santa Cruz de 2021 do ProSanta aí, que não respeitaram a transição e também não houve diálogo. Isso aí é o que o pessoal comenta sobre isso e o ProSanta não se defendeu sobre isso, né? Então, se não se defendeu, então realmente o que vem ser falado é o que foi que ocorreu. No outro ano, Joaquim Bezerra, no ano de 2022, Joaquim Bezerra se deparou com um problema tamanho de um trem, que ele não sabia para onde recorrer, ele não sabia o que fazer, ele estava totalmente perdido e ele recorreu a uma pessoa, que a gente vai falar já já. Mas o elenco formado novamente caiu na semifinal para o Náutico nos pênaltis no Pernambucano. E nessa transição do Pernambucano para a série D, teve uma pessoa que assumiu o clube e o Matheus vai puxar aí, que é o último presidente que a gente vai falar. Sobre a questão do Joaquim, a questão da arrogância que tu falou foi tão grande que, como eu disse, ele pegou o time pronto, mas eu acho que ele fez, não, esse time aqui é da gestão anterior, vou fazer o meu time. Não presta nada da gestão anterior, vou fazer o meu time. A gente viu. Ele pegou o time pronto. Se ele levantasse algumas peças ali, ele tinha evoluído bastante. Time. Outra coisa, abandonou Santa Cruz, viajou, abandonou o clube. Foi para Dubai. Abandonou Santa Cruz e foi embora. Vamos lá, voltando aqui. Depois de Joaquim, da gestão desastrosa, da oposição a Antônio Neto, o homem volta. Olha a foto dele aqui sorrindo. Feliz da vida. Não, e tem que lembrar, Matheus, quem trouxe ele de volta? Quem o chamou? O próprio Joaquim pediu arrego. O próprio Joaquim. Tem 15 minutos só, mas é o tempo suficiente. Pediu arrego e ligou. Ó, Paiinho, ajuda aqui que o negócio tá feio. E Antônio Neto voltou como herói. Ele voltou com ponta. E ele não voltou para ser presidente, ele voltou para ajudar na gestão. Houve uma junção de vários diretores e presidentes. Para tentar resolver. A gente viu como resolveu. Aí ele chega, Antônio Neto chegou feito um pombo com o peito estufado. Agora eu vim resolver. Olha aí, me chamaram de volta. Chega Antônio Neto. Pega o Santa Cruz, vamos ser justos. Pega o Santa Cruz na Série B. Quebrado. Cheio de dívida, com mais dívidas e com o estado da Arruda deteriorado. A gente já fez vídeo aqui sobre a Arruda. Na minha opinião, a Arruda devia estar interditada. Mas está aberto, eu sou teimoso, eu mesmo vou. Mas vamos lá. O Antônio Neto pega o Santa Cruz em frangalhos, destruído, futebolisticamente falando, administrativamente falando, estruturalmente falando. Só que em vez de ele melhorar, ele continua, ele dá continuidade ao péssimo trabalho. E aí, no primeiro ano de Antônio Neto, 2022, o Santa Cruz vai jogar a Série D. Nos primeiros jogos, só arquibancada inferior.
Mais uma vez, eu fui para todos os jogos esse ano passado. Nossa torcida deu um show. 20 mil pessoas de média. E não foi mais porque eu ainda estava nessa capacidade reduzida. Na reta final, eu consegui liberar para 45 mil. E o Santa Cruz consegue eliminar o Retrô da Série D, o que deu um gás para a gente. Então, muito aí, por favor. E a gente elimina o Retrô, que era o bicho-papão, o Ricaço, o playboy da Série D, vamos falar assim. E a gente vai pegar o Tocantinópolis. Todo mundo pensa, Tocantinópolis, um time fraco. Com todo respeito, né? Eu não vou ser hipócrita aqui. Era fraco, eu pensei, um time fraco, o Tocantinópolis, a gente vai atropelar os caras. Aí aqui na Rússia a gente empata, um gol ridículo de Mateuzinho perde, sem goleiro debaixo da barra, um gol ridículo. E o nosso outro atacante também, Macena, meu Deus do céu. E o outro também era Macena. Furtado. Prêmio de Daxo. Meu Deus do céu. O Furtado começou até bem, fez uns gols, iludiu a gente, mas depois é difícil até de falar. Vamos embora. E aí o Santa Cruz é eliminado pelo Tocantinópolis no primeiro mandato do Antônio Luiz Neto. Desastre. Chega o segundo mandato e nada muda. Não houve reforma na Ruda, que continuou interditado, só que com a capacidade aumentada. E nem Deus explica como é que foi aprovada essa capacidade aumentada do Arruda, porque quem vai à Arruda vê a situação que está o estádio. E aí o Santa Cruz vai jogar de novo a Série D. A torcida de novo chega junto. Eu pensei, não, agora a torcida não vai, não é possível. A torcida agora vai abandonar. A torcida chegou junto de novo. E o Santa Cruz começa bem. Ganhamos do Iguatu, do Campinense. Ganhamos do Souza. Ganhamos vários jogos jogando em casa, mas tudo por 1-0. Com um time ruim. Um time pior do que o time do ano passado. Com um treinador terrível. O Felipe Conceição. Sai o Martelotti, não foi? Sai o Martelotti. Isso foi que ano, tá falando? Esse ano, eu já tô nesse ano. Ah, beleza. Sai o Martelotti, e aí vem o Conceição, que faz um pernambucano horrível, a gente não consegue, a gente é eliminado pelo Petrolina. Martelotti não. Não, Martelotti não, pô. Martelotti não. Era Sai o Ranieri. Ranieri Ribeiro, perdão. Martelotti foi ano passado. Isso. O Ranieri Ribeiro vem, e aí o Santa Cruz começa bem, passa na pré-copa do Nordeste, jogando futebol bonito nos 2 primeiros jogos. Organizado. Eu fiquei bem... E o pessoal até do Beberibe, eu vi as lives deles, eles diziam, eu tô gostando. O professor lá, eu esqueci o nome dele, Regis, que ele é bem exigente, ele elogiou o Santa Cruz, eu nunca vi ele elogiar o Santa Cruz. Tô brincando, viu, Regis? Eu entendo suas críticas. E aí, o Santa Cruz começa bem o ano, a gente ganha, passamos de fase na Copa do Brasil, arrecadamos um dinheiro, eu fiz esse ano, vai. E aí no Pernambucano, a gente... Lembrando que Antônio Luiz Neto deixou a gente sem divisão para o ano que vem. Que ele vai tirar o corpo. Não, a culpa não é minha, é de quem assumiu, é de Jairo, mas a culpa é dele. O presidente era ele. Deixou a gente sem divisão. Caímos para Petrolina no Pernambucano. Na Série D não passamos nem da primeira fase. Com mais dívidas, com um time terrível e com o estádio caindo. E Antônio Luiz Neto entrega o Santa Cruz para a próxima gestão assim. A próxima gestão pode ser até o apadrinhado dele. A gente não sabe ainda quem vai ser. Mas é isso. Quem foi o último aí? Osés Oitô? Agora sou eu. Eu fui o último. Não. Vamos lá. Sobre esse último mandato do Antônio Luiz Neto, a gente tem que ter um pouco de cuidado para falar por quê. Ele foi convidado para participar de um conselho e depois da renúncia de Joaquim Bezerra, ele também fizeram um almoço para tentar achar um consenso. E o consenso era ele, né? Então, ele conseguiu falar, não, engraçado foi ele. Não, é bom consenso e tal, para evitar bate-papo e tal. Mas o consenso sou eu. Beleza, aí retiraram as candidaturas, Albertino tirou, todo mundo tirou. Inclusive, nesse almoço lá, tem a foto. Está todo mundo presente. Estão todo mundo presente. Todos. Tininho, Marino... Todo mundo, Pro Santa, Tininho, quem for. Então, não tirem o corpo de vocês. A LN vai e entra como salvador da pátria. Com isso, ele chega e faz diversas contratações. Lembra aí que a gente pode lembrar, Chiquinho, que estava na Arábia, vem contratado. Se eu não me engano, vem Hugo Cabral. Vem uma carrada de contratação.
Santa Cruz sem... Vou falar novamente, bem pertinho do microfone. Ó. Bem pertinho do microfone. Santa Cruz sem dinheiro. Contratou um monte de gente. Faz a contratação. Santa Cruz, pena, passa do Retrô pela camisa, perde para o Tocantinópolis. Beleza? Então, a culpa já não é dele. Mas ele contratou um monte de jogador sem dinheiro. A culpa não é dele. Aí, passa para o ano de 2023. Passa para o ano de 2023 e ele contrata técnico, comissão técnica para montar um elenco novo do zero. Mas a culpa não é dele. Chega 2023, monta a comissão técnica, técnico, todo para montar uma base, um time do zero. Todo o tempo do possível, Santa Cruz começou a pré-temporada, se eu não me engano, e no final do é muito tempo para você organizar o time. Com essa organização toda, Santa Cruz consegue passar para a Copa do Nordeste e consegue receita, consegue uma grana legal. Mas, novamente, a gente para. Não sei o que acontece com Santa Cruz quando vai para Pernambucano. Santa Cruz vai lá no Pernambucano, fica em quinto colocado, passa pelo Belo Jardim e voa para o Petrolina nas quartas de finais. Lembrando que Santa Cruz perdeu. É isso que eu ia falar. Lembrando que o Santa Cruz tinha uma partida ali que precisava ganhar do Ibis para ficar na frente do Petrolina e conseguir a vaga da Série D de 2025. Que até o Pro Santa conseguiu uma vaga na Série D. Pelo menos o Santa Cruz já tinha a Série D de 2022, mesmo se não classificasse no ano deles lá. Então, o Pro Santa ainda deixou a gente com divisão, mas Antônio Neto diz, não, vou deixar vocês sem divisão agora. Brincadeira à parte. Eu sei que ele não pensou isso, mas as atitudes dele trouxeram isso. Perdemos para o Ibis, ficamos atrás do Petrolina, consagramos sem Copa do Brasil, sem divisão. Perdemos na quarta de final da Petrolina nos pênaltis. E o que estava ruim poderia piorar. Que quando a gente chega na Série D de 2023, a gente começa bem demais. Mas depois, só vergonha. E a gente não consegue classificação. E estamos aí sem divisão. Vai lá, Heitor. Então, essa última gestão de Antônio. Vou continuar, tá? Em 2022, Antônio pegou o Santa Cruz aí, né? Para essa sua gestão. Oi, Tom, rapidinho. Antes de eu continuar, deixa eu concluir só uma parada aqui que eu acabei que espirrei aqui e atrapalhei. Tem uma narrativa muito usada pelo grupo de Antônio Luiz Neto, que é o de 2023, que é não tem dinheiro. Todas as cotas foram antecipadas. E eu quero falar isso aqui novamente. Como você não tem dinheiro e paga 30 mil a Nadson, paga 30 mil a Felipe Conceição, paga 22 mil a Milen, paga salário altíssimos. Como você não tem dinheiro? Se eu não tiver dinheiro, eu não compro uma TV, pô. Se eu não tiver dinheiro, eu não como. Eu quero comprar um iPhone, eu não compro porque eu não tenho dinheiro. Exatamente. E porque o Santa Cruz não tem dinheiro, aí contrata. Não, mas tem que contratar para deixar cheio de dívida. Quem vai assumir? Se antecipou a receita, botar a base. Já não tinha série. Não tinha. Mas que base? Mas é justamente isso que eu vou falar. Eu acho que o Santa Cruz fala que não tem dinheiro para contratar, é para ter onde jogar a culpa. Porque eu ouvi a Aparecidense com a folha salarial de 200 mil brigar para subir na Série C. 180. Não é nem 200. 180 mil brigar para subir na Série C, pô. Veja os times que subiu na Série D e a folha dele. A gente perdeu para o Petrolina. Dívida. A folha era 80 mil. Pronto. Aí qual justificativa tem que não tem dinheiro? O Petrolina tem dinheiro? O Petrolina tem dinheiro? Não. É questão de que você colocar Sandro Cocão, que disse que é analista de desempenho, não sabe nada de futebol, porque nunca botou uma chuteira, totalmente ignorante. Zé Teodoro, que vai para São Paulo, e a turma contrata um cara do Maranhão, do Ceará. Na Paraíba, segunda divisão. Queimadense. Traz a Taíde, que com todo o respeito do mundo, mas não soma. Não soma. A Taíde rubro-negro. Não soma. Então, Antônio Luiz Neto, que é um presidente que em 2023 não dá a cara numa TV, não dá as caras numa rádio, não faz uma entrevista ao vivo, tem medo do ao vivo, tem medo de ser questionado. Tem que acabar com isso. O Santa Cruz, ele teve um início do ano que eu achava promissor, mas depois do resultado do Pernambucano, eu vi que o problema do Santa Cruz, de todos os anos,
Isso aqui é uma definição minha, tá? Não é a definição de Matheus, diretor. Se chama gestão de pessoas. Uma gestão que se preocupa com pessoas. Por que eu falo isso? Vocês acham, por acaso, Santa Cruz, lá em 2006, cair da Série A e parar na D? Em 2016, cair da Série A e parar na D? Vocês acham que isso é um acaso? Não. Isso não é um acaso. Isso é um histórico de má gestão administrativa, que é dinheiro, e má gestão de pessoas, má gestão de elenco, má gestão de tudo. Tudo isso, ó. Você não faz dinheiro sem pessoas e pessoas sem dinheiro. Não adianta. É um casamento. Você precisa ter uma gestão administrativa muito boa para honrar com seus compromissos e precisa ter uma gestão de pessoas para entender como está aquela pessoa. Aquilo não é um robô. E foi o que aconteceu. Santa Cruz hoje, esse ano de 2003, perdeu o acesso, perdeu o Pernambucano, perdeu várias e várias oportunidades de sair por cima porque colocaram pessoas que não têm a mínima interesse. A mínima interesse não, mas a mínima condição de gerir pessoas. Santa Cruz, em questão de psicólogo esportivo, acompanhamento diário, tudo isso precisa não, o Cássio disse que não precisa não também. Pronto. Então daí você tira. Pessoa que está em 2023 dizer que psicologia é uma coisa que é descartável, eu tenho pena exatamente. Eu tenho pena desse tipo de pensamento. Nem para técnico de pelada ele presta. Vai lá, então, vamos lá. Eu vou definir só uma parte, né? Porque o Osés falou muita coisa sobre a atual gestão. Então, lembrando que o Antônio pegou o time em setembro ou foi outubro, né? O time já desclassificado da Série D e ele montou o time para o Pernambucano. Ele montou o time para o Pernambucano. Vou deixar bem ressaltado para você. O time do Pernambucano não foi tão bem, né? A gente teve a desclassificação aí para o Petrolina, recém-subido no tapetão da Série A2, só para lembrar vocês. Tá? Montou o time em 10 dias. Montou o time em 10 dias. Eles estão querendo fazer isso esse ano, Zé. Eu acho que eles estão querendo fazer esse processo. Então, montou esse time, fez o time todo, foi dele, as contratações todas foi dele, Zé Teodoro, Sandro Cocão, foi tudo eles que fizeram as contratações. Quando dava errado, jogava o Zé para falar. Nunca foi homem o suficiente para falar nada para a torcida, para chegar com a rádio e falar, para chegar para a TV e responder nada. Nunca foi para nada, nenhum podcast, nada. Ele não fez nenhuma entrevista. Isso era a gestão que a gente tinha, do presidente que a gente tinha. Tá? A gente contratou aquele técnico não tão bom, tanto é que ele agora está na Série A2 da Paraíba, para você ver. Foi para ser contratado pelo time da Série A2 da Paraíba. Ele fez algumas coisas incríveis, que eu achei que o Santa Cruz seria péssimo na mão dele, porque ele era teimoso demais, ou até mesmo estava acontecendo alguma coisa em gestão pessoal no clube, que ele não estava utilizando alguns jogadores. E terminou que ele foi demitido e a gente viu aquela derrota para o Ibis, em casa. Perdemos para o Ibis, gente. No Arruda, né? 3-0. Ficou na história, isso. Ficou na história do clube. É o Felipe Conceição que tá na Série A2 ou o Raniel? Não, Raniel Ribeiro. A doida para aí. O Felipe Conceição nem clube tem ainda. Quem quer contratar aquele senhor, né? Porque, pelo amor de Deus. Entrou o técnico Felipe Conceição. Veio, né, para o clube Felipe Conceição. Através do seu amigo Sandro Barbosa. Eu acho que um técnico mais rejeitado que a gente já teve pela torcida. A contratação mais rejeitada que a gente já teve. E não foi respeitado o gosto da torcida. Tá? Não foi respeitado. Como sempre, né? Por mim, continuaria com o Raniel até acabar o Pernambucano. Ou entrava um técnico da base aí para montar até o teu Pernambucano. Terminou o Pernambucano, já era. A gente não estava classificado mesmo, não ia conseguir mais nada. Então, beleza. E veio o Felipe Conceição. Técnico horrível. Horrível. Depois que ele passou
No América, se eu não me engano, foi o último trabalho dele, já com América teimosia. América Mineiro. Já com teimosia. Foi o último bom, mediano para bom trabalho dele. Depois disso, só foi queda. Veio recebendo alto. Poderia se contratar um técnico melhor, um técnico para montar um clube, um time bem melhor. Não poderia ter contratado jogadores como Dagson, não poderia ter contratado jogadores como Müller, não poderia ter contratado jogadores como Nadson, recebendo o que recebia. Eu acredito que o Ozé se lembra, a gente era de outro projeto, e a gente fez um trabalho de scout, achando vários jogadores possíveis de ser contratados pelo Santa Cruz. Jogadores bons e baratos. Nenhum dos nomes que foram feitos por nós ou qualquer outro aí foi utilizado. E o Santa Cruz tinha um trabalho de scout. Eu acho que esse cara nunca trabalhou nem sequer em Peladão de Pernambuco. Nem sequer um trabalho de scout. Eu acho que o scout realmente foi aquela foto que eu postei onde estava Sandro, Zé Teodoro e uma criança. A criança era quem fazia o scout do Santa Cruz. Só pode ter sido isso. Porque trabalho horroroso, onde estava o nome de Emerson Galego nesse scout. Emerson Galego. Perdão, meu amigo. Perdão, de verdade. Você fez alguns gols pelo Santa Cruz. Você tem uma raça. Mas não dá. Tá, meu não cachorro dá de tem verdade. também, pô. Não, o meu é vira-lata, pô. Tem raça. Não tem nem cachorro, pô. Tô... Uma ironia só. É para você ver a situação que era o clube nessa época. Eu acho que qualquer um, estudante de scout, se até mesmo eu ou você, Ozé, que se fosse trabalhar para fazer isso no Santa Cruz, a gente contrataria melhor. Teve um trabalho horrível. Salários horríveis, mano. Não tem por que pagar 30 mil aquele Natson, aquele cara ali. Nunca jogou bola na vida dele. Calma! E Müller? 22 mil. Dobrar o salário de Müller. E tá aí, ó. Tá aí. 22 mil. Quem agradeceu foi o Botafogo. Quem agradeceu foi o Botafogo. Fez contratações melhores após dele sair. Contratou o Luizinho. Contratou o Pipico. Eles mandaram o Mille e levaram o Pipico, pô. Vê que troca massa. Foi. Pra você ver a situação que o clube chegou. Pipico voltou recebendo um salário basicamente alto, entre 35 e 40 mil. Porque Pipico tinha uma dívida. Porque tinha dívidas e tudo mais. Vamos ressaltar isso, né? Tinha dívida. Mas para um clube que não tinha dinheiro, isso era um absurdo. Total absurdo, total absurdo. Eu acho, minha opinião, tá? Um técnico deveria ser um técnico promissor para aquela época. Um técnico que poderia ser o Rafael Jacques, poderia ser o Nilson. Mas tempo eles tiveram. Eu acho que para poder fazer essa contratação e montar esse time. Errou na montagem da comissão técnica, na coordenação. Contrata por fechada, pô. A verdade é essa. Achou que a amizade de 2011 iria se repetir. Ele achou que Sandro ia sonhar e dizer, bota branquinho de ponta. De novo ia acontecer. Olha, vou ser bem sincero a vocês. Vocês são meus amigos, mas eu não contrataria para minha empresa se vocês não tivessem capacidade. Exatamente. Amizade é amizade, dinheiro fora parte. Exatamente. Tá? É isso aí. Tem que ter competência. Tem que ter competência. Eu acho que vocês fariam a mesma coisa. Se vocês ganhassem 1 milhão hoje e quisessem montar uma empresa, se eu não fosse capacitado o suficiente, eu tenho certeza que vocês não iriam me contratar. Quem vai perder o dinheiro é vocês, não eu. Eu vou ganhar, vou receber o salário. Vocês é que vão perder o dinheiro. Mas eu sendo dono da Santa Cruz hoje, contrataria, meu ataque seria Rafael Macena, Furtado e Müller. Aí tu ia apanhar, bicho, de mim. Sandro na zaga, Sandro Cocão na zaga, né? Merecido. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Enfim, e começou as especulações de SAF e essas coisas, e o presidente só veio... Incrível! Ele só veio à rádio após renunciar. Mas aí, e mesmo assim ele não veio ao vivo. É isso que eu falo, ele não fala ao vivo. Não foi ao ninguém vivo. Pode questionar ele. Ninguém pode questionar. Foi uma gravação, um áudio. Mas ele foi à rádio. Isso é que eu estou dizendo. Ele foi à rádio, fez um áudio, mas foi à rádio.
Depois da sua renúncia. Isso. Depois da sua renúncia. Incrível Inclusive, isso. coisa que a gente não falou nesse vídeo aqui, Matheus e Heitor, que a gente precisa comentar, que o primeiro ato de Antônio Neto como presidente da Cruz foi convocar o AGE, onde diluiu os poderes do sócio em Isso. vínculo à SAF do clube. Então, o Antônio Neto tem um agravante a mais. Tudo que a gente tentou conquistar com os anos, de o sócio ser participativo, de o clube ser realmente do povo, Antônio Neto, no primeiro ato dele como presidente, foi retirar isso. Centralização do poder para ele. Fez uma cédula totalmente irresponsável, que não explicava nada, colocou um carro de som dizendo vote na SAF, que é a maior... Venha votar na SAF! Venha votar na SAF! E o cara que estava lá contando os votos estava assistindo o jogo. Justamente isso. Venha votar na SAF, e isso não era SAF. Era a constituição da comissão para a SAF. Então era uma coisa totalmente diferente. Outro ponto, Antônio Neto também quis colocar 300 conselheiros. 2 horas já de vídeo, viu? E Antônio Neto queria colocar conselheiro, onde 300 conselheiros, metade não eram sócios da época da GE. Mas é isso aí. Tem muita coisa para falar por último. Deixa eu concluir, que a gente vai para o melhor e o pior presidente e encerra. Beleza. E hoje estamos realmente nessa liminal, Zé, com de volta esses 300 que nunca foram nada. Metade deles não eram nem sócios do Santa Cruz na época da época do Antônio. Que é contra o estatuto. Lembrando isso. Estatuto esse que nunca foi respeitado. Tá? Essa é a minha opinião. Nunca foi respeitado. Não sei nem para que serve. Isso. Porque se não é respeitado, não sei nem para que serve. É clube de um dono. E só uma última fala aqui, antes de Matheus puxar isso aí. A Guerra do Santa Cruz não é para respeitar o estatuto. É quem desrespeita. Se o CPF, eu concordo com ele, desrespeitar, tá ok. Mas se o CPF que desrespeitar, eu não concordar com ele, não ok. Então, nunca é pelo Santa Cruz, e sim, são pelas pessoas. Vai lá, Matheus. Heitor, quer complementar alguma coisa? Não. O que eu tinha que falar, já falei. Vamos que lá. Se eu for complementar aqui, eu vou xingar. Vamos lá. Lembrando que esse vídeo vai ser dividido em 3 partes, meia hora, cada uma de meia hora. Bom, vamos fazer aqui agora o melhor presente e o pior da história. Eu vou começar e a gente explica rapidamente por que a gente escolheu. Para mim, eu vou escolher aqui o melhor. O melhor em conquistas e títulos, para mim. Olha, vamos ser justos. O Romerito ganhou um pernambucano e teve um acesso para A. O ALN no primeiro mandato. Aqui a foto do Romerito. O ALN no primeiro mandato subiu da D para C, da C para B e ganhou 3 estaduais. E o Alírio Moraes subiu da B para A e ganhou a Copa do Nordeste e 2 pernambucanos. Porém, depois ele caiu para a Série C de novo. A gente vai escolher o melhor presidente englobando o mandato. Então, eu vou escolher aqui, para mim, o melhor mandato da história do Santa Cruz foi o primeiro mandato de Antônio Luiz Neto, onde ele ganhou a Série C, saiu da Série D. Nesse período, né? Sejando bem claro. Não, né? Saiu da D para C, da C para B. Isso, eu escolho o primeiro mandato de Antônio Luiz Neto. Veja bem, não a pessoa. Ele saiu da D para C, da C para B, foi campeão da Série C, ganhou o Pernambucano 11, 12 e 13, deixou o time pronto para subir para a Série E. Ele deixou pronto. Para mim, o melhor, eu vou escolher o primeiro mandato de Antônio Luiz Neto como o melhor que eu vi. Lógico que não é da história. O pior, a briga é boa aqui. Joaquim Bezerra, que pegou o Santa Cruz na Série C e deixou na D. O segundo mandato de Antônio Luiz Neto, que é o atual, que pegou o time na D e deixou sem divisão. E o Edson Nogueira, que pegou o time na B e deixou na D, com o estado do Arruda caindo, com dívidas. E em alguns momentos brigando para cair para a Série B do estadual. A briga aqui é boa, viu? Eu confesso que eu estou em dúvida, mas eu vou botar aqui. É porque esse último mandato tentando Luiz Neto também foi se lascar, né? É difícil. Só que o que tá me fazendo pesar é o que Edson Nogueira pegou na B. Edson Nogueira pegou o time na B. O time tava mal? Tava mal, mas ele pegou na B e deixou na D. Eu tô em dúvida nisso, mas acho que eu vou escolher, porque eu vi tudo aquilo acontecer. O Santa Cruz nunca tinha jogado a Série C, muito menos a D. O Edson Nogueira, que ele pegou o time na B. Se ele tivesse sido organizado ali, minimamente, ele fazia o time pra gente voltar pra Série A. Sim. Ele pegou o time na B, com o estado do Arruda, não era uma maravilha, mas estava legal. Ele pegou na B e deixou na D, com o estado caindo, interditado. E para mim, a queda do Santa Cruz começou com ele.
foi ele que abriu passagem para tudo que está acontecendo agora. Então, o melhor mandato para mim é o primeiro de Antônio Luiz Neto, o primeiro, tem que deixar bem claro. E o pior é o de Edson Nogueira, que pegou na B e deixou na D. Agora, quem foi o último foi Heitor, né, que falou? Isso. Agora, Heitor e Isso. José. Heitor, vai. Pronto, eu vou concordar com o Matheus. Tá? No primeiro mandato do Antônio foi o melhor dele. E se ele fosse inteligente, um pouco inteligente, ele teria ficado naquilo ali e não se atrever a entrar mais no clube. Já estava numa situação difícil, no qual ele nunca foi gestor o suficiente para ser um vereador, né? Quanto mais para um presidente de clube trazendo pessoas antigas que nunca foram formadas em nada e trabalharam de forma errada, no qual um deles disse que psicologia não era nada, no qual um deles disse que análise de desempenho não era nada, para um clube que está na 4ª divisão, sem dinheiro, sem nada. Ele não sabe nem contratar. Essa é a verdade. Só por amizade. E, para mim, a segunda a pior gestão foi a do Antônio também agora. Tá? Chegou a ser pior do que o Pro Santa. Tá? Eu concordo que a gestão do Edinho foi horrível também, mas mesmo assim não deixou a gente sem divisão, tá? Não deixou a gente ser no chacota ou qualquer outro tipo de coisa e perder vexatoriamente como a gente está hoje. Somos um vexame em questões nacionais, municipais, regionais, o que for aí, a gente é vexame. Tá? A gente perde hoje até para o Guabiraba ou Jaguar, se jogar hoje, eu acredito que a gente perde para o Jaguar. Nem time tem para jogar hoje? Por isso mesmo, a gente tem 5 jogadores hoje. Nem time para jogar. Então, quem é o pior mandato para tu? Para mim, Antônio também. Antônio como vencedor e Antônio como o pior mandato da história do clube foi esse. Tanto por ele ser um ditador, que foi o que ele foi, né, nas suas decisões, tirando o poder do sócio, centralizando tudo para ele, colocando todas a desculpa. Ele jogava o Zé Teodoro para resolver e nunca resolvia nada. Não foi homem o suficiente para falar com alguém, para dar entrevista, nem nada. Sumia. E todas as suas posições era eu posso, eu quero, eu vou fazer. Não pedia opinião de ninguém, era sempre ele como dono desse clube, que tudo. O CPF dele valeu mais do que o CNPJ. A briga tá boa, essa briga tá boa, velho. Então, e o terceiro aqui vai ser tipo, a galera vai até achar, pô, vocês foram combinados, e não foi combinado, porque para mim, eu vou iniciar já pelo pior, né? O pior para mim foi Joaquim Bezerra. Por que Joaquim Bezerra? Eu sou um cara muito... Eu sou chato em questão de arrogância. Eu acho que arrogância, prepotência, isso para mim é muito pesado. E quando você tem a oportunidade de simplesmente ouvir, sentar na mesa, eu não preciso ser teu amigo para conversar. Eu preciso ser teu amigo para ir na tua casa, comer um churrasco, tomar uma cerveja, assistir um jogo junto. Aí eu preciso ser teu amigo. Mas para conversar, eu não preciso ser teu amigo, não, pô. Eu apenas preciso ouvir. E Pro Santa errou muito nisso. O Joaquim Bezerra errou demais nisso. E para mim ele vai ser o pior presidente da história do Santa Cruz, porque pior mandato, aí não estou falando de pessoas assim do mandato, foi o pior mandato, porque era um mandato que tinha já um alicerce construído que por arrogância ignorou e acabou com tudo. E para mim, o melhor, eu vou falar uma situação aqui que talvez vocês não concordem, mas para mim o melhor presidente é aquele que faz o Santa Cruz jogar a primeira competição internacional. Você internacionalizar a marca. Para mim isso é muito importante, então vai no Alírio. Eu voto no Alírio aí. E com o mesmo último ano de mandato dele ser um mandato horrível, e que o Alírio mudou o estatuto trazendo triênio para o presidente, foi o Alírio que fez essa mudança na gestão dele. Eu acho que ele conquistando a Copa do Nordeste e a gente jogando no Sul-Americano,
Sul-Americana, vai ficar na história que foi o primeiro presidente do Brasil, do Santa Cruz, a levar o Santa Cruz à competição internacional. E isso, para mim, pesa bastante. Então, o Alírio, para mim, foi o melhor mandato do Santa Cruz. Assim, não é o melhor, porque o melhor para mim era ganhar um brasileiro. Para mim, eu penso grande. Pernambucano, para mim, eu não conto. Então, Campeonato Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A, uma Sul-Americana como título, para mim isso aí que é válido. Copa Pernambuco. Copa Pernambuco eu fui também, Gaúcho jogou muito, mas é isso aí. Para mim, o mandato de Alírio foi o melhor mandato do Santa Cruz e o pior foi de Joaquim Bezerra, por tudo que eu já expliquei aqui no vídeo. Valeu, Matheus. Eu acho que as nossas 3 escolhas, elas são bem cabíveis, né? Sim. As 3 escolhas são bem cabíveis e é isso. O que é que você achou do vídeo? O que é que você achou das opiniões da gente? Coloca aqui nos comentários. Siga a gente, se inscreva no canal, siga nosso Twitter, nosso Instagram. E é isso, um abraço, Heitor, Zé, a todos vocês e até a próxima.